Vamos lá. Sobre o livro, queria falar uma coisinha sobre aquele livro que eu indiquei para vocês e que aparentemente não existe mais. Desculpa por isso, eu realmente não tinha a menor ideia que ele estava fora de circulação, que é o Descobrindo a Bíblia. Parece que está bem difícil de encontrar. E se você não... Ó, minha filha me dando um oi. Oi, filha. Se você não está encontrando, eu recebi 2 sugestões e eu confesso que do segundo livro eu esqueci, eu vou retomar o nome e eu compartilho nos stories com vocês. Mas o primeiro é um livro chamado Foco, que foi escrito pelo Carlos Oswaldo, falecido excelente professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ele escreveu um livro grande sobre isso, chamado Foco, e eu vou compartilhar os 2 livros, tanto esse quanto o outro que eu acho que chama Bíblia Livro por Livro, que alguém me indicou. Então existem alternativas e eu vou ver se eu encontro outras além dessas 2 para compartilhar com vocês, tá bom? Muito bem, ontem falamos sobre insatisfação e hoje falaremos sobre ingratidão. Vamos partir do estudo da ingratidão, mais um dia em que a gente está meditando a partir do livro dos Pecados Intocáveis, mas a partir de um texto bíblico, que é o texto de Lucas. Ele vai ser o start aí para a nossa conversa, Lucas capítulo 17, e eu vou ler dos versículos 11 a 19. Obrigada para quem está dando informações sobre o livro aí para mim, sobre o nome certo dele, Foco de Desenvolvimento. Realmente, o Carlos Oswaldo é top, então se você está procurando uma alternativa para Descobrindo a Bíblia, considere essa, um livro bem denso, bem interessante. Mas vamos lá então, Lucas 17, de 11 a 19, eu vou ler aqui para vocês. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Bom, o Antigo Testamento traz pra gente o contexto de como era viver com lepra nos tempos bíblicos. E diz, inclusive, que era ordenado ao leproso que andasse pelas ruas gritando impuro, impuro, para que todo mundo passasse bem longe. Você encontra a descrição disso em Levítico, se eu não me engano, capítulo 17 ou 17. Mas é lá que você vai encontrar essas ordenanças. Se você quiser ter mais ou menos uma ideia, mas ainda bem pequena, de como era isso na época, imagina você hoje ter que ser obrigado a gritar Covid, Covid. Quando você entra no elevador, quando você vai em algum lugar, não só as pessoas fugiriam loucamente de você, como muito provavelmente elas te ofenderiam por você estar na rua. Elas te ofenderiam por você estar no elevador, por você estar indo para algum lugar. Provavelmente te atacariam pedra ou qualquer outra coisa que estivesse perto. A lepra era uma doença repulsiva. Uma doença cheia de estigma, as pessoas não queriam estar perto de alguém leproso de jeito nenhum. Essa pessoa era marginalizada completamente na sociedade, além de todos os sofrimentos causados por uma doença como ela. Quando a gente pensa nisso, entende um pouco esse contexto e vê o que aconteceu em Lucas, nesse texto que eu acabei de ler, é fácil a gente se espantar e dizer, caramba, hein? Esses leprosos, eu vou te falar, quanta ingratidão. Esses 9 homens que se mandaram sem nem lembrar de agradecer, olha o tamanho da cura. E não só o tamanho da cura, olha que libertação, essas pessoas não precisavam mais ficar gritando, não precisavam mais ficar estigmatizadas ou viverem marginalizadas mais. E é fácil a gente olhar e pensar, puxa, que ingratidão. Mas em termos espirituais, nós estávamos em uma situação bem pior do que a do leproso. Nós estávamos espiritualmente mortos. Nós éramos escravos do pecado, expostos e sujeitos à ira de Deus. Mas Deus,
Sempre lembro da Larissa Ferraro quando eu falo isso. Mas Deus, quando ela faz essa frase que diz na Bíblia, geralmente aponta para uma notícia muito boa. Mas nós estávamos então mortos, escravos do pecado, mas Deus, no seu grande amor e misericórdia, enviou Jesus, que interrompeu o nosso julgamento, como a gente viu lá quando falamos sobre Deus é justo na primeira série. Ele interrompeu o nosso julgamento e disse: eu vou pagar o preço por eles. Ele pagou o preço no nosso lugar. Deus perdoou os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus na cruz e nos deu vida eterna com Cristo. Então, assim, em Cristo nós ganhamos vida, e não só uma vida sobrevivida. Nós ganhamos uma vida abundante, uma vida eterna com Deus. Isso é muito, muito maior, muito melhor do que a cura da lepra. E quantas vezes nós agradecemos a Deus pela nossa salvação? Quantas vezes nós de fato agradecemos a Deus por isso? De fato, verdadeiramente, de coração. Por nós termos sido resgatadas das trevas, da morte certa. Talvez a gente até agradeça naquela oração meio padrão, mas de fato, nós temos agradecido a Deus por isso? De coração? Quando nós olhamos para a nossa vida, quando olhamos para quem Deus é, quando nós olhamos para quem nós somos e quando nós olhamos para quem nós somos em Cristo, a verdade é que a nossa vida deveria ser permeada de gratidão. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Nós já vimos isso. Ele é a origem de tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Não há nada que a gente possua que não tenha vindo dele. Nossos talentos, nossas aptidões, nossas habilidades, tudo isso foi dado por Deus. Talvez você tenha, sim, se esforçado muito, estudado bastante, dado um duro danado para conseguir sua formação, mas de onde veio a capacidade intelectual e o talento que você tem, que eu tenho, que nós temos? De Deus. Ele criou você com uma aptidão natural e depois, na sua providência, ele te conduziu de forma que você desenvolvesse os seus talentos ao máximo. Ou seja, tudo vem de Deus. Isso é tão sério que a gente precisa se lembrar do aviso que Deus deu para os israelitas, lá também no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, dos versículos 11 a 18. Eu vou ler também. Gente, hoje o Luiz teve que sair e deixou a Esther bonitinha assistindo a live. Então, todo comentário do Luiz Castilho é da minha filha. Estou amando a live. Obrigada, filha. Amo você. Continue participativa. Deuteronômio 8, versículos de 11 a 18, diz o seguinte. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, não é novidade nós acharmos que alguma coisa que a gente conquista vem de nós mesmos. E isso é tão sério que Deus advertiu o povo de Israel já lá no Antigo Testamento acerca disso. Que a gente não pense que isso vem de nós, que a força é nossa, porque tudo vem de Deus. Talvez eu esteja falando hoje com um grupo de pessoas que reconhece isso, que tudo vem de Deus. Mas quantas vezes a gente para agradecer? Quanto as nossas orações diárias contêm expressões genuínas de gratidão e não mecânicas, seguida de um monte de pedidos? Uma vez eu li, eu não lembro exatamente quem foi, mas eu lembro que a frase era mais ou menos o seguinte: se a gente fosse analisar a sua oração,
ela seria um diálogo relacional ou seria mais parecido como uma lista de supermercado? Em que você fala, Senhor Deus, obrigado por esse dia, e eu quero isso, cura não sei quem, cuida disso, cuida daquilo, cuida daquilo, daquilo. É para fazer a gente pensar mesmo. O quanto, muitas vezes, a gente até tem expressões de gratidão nas nossas orações, mas elas são mecânicas, são rápidas, porque em algum lugar a gente aprendeu que a gente precisa agradecer antes de pedir, e aí a gente agradece rapidão e depois começa já a recitar tudo aquilo que a gente precisa. Nós realmente agradecemos de coração nas nossas orações e agradecemos de forma contínua, ou a gente já acostumou com tudo aquilo que a gente tem? Achar normal receber tudo de Deus e deixar de agradecer é um desses pecadinhos, entre aspas, essa coisa inocente. Na verdade, muita gente nem considera que é um pecado. Mas em Efésios 5:20, Paulo é bem claro que nós devemos dar graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Constantemente dar graças e dar graças em tudo. O texto de Romanos 1, ele é conhecido, bem conhecido de nós, maioria de nós, por apresentar com clareza a decadência moral da humanidade pagã daquela época. No versículo 21, Paulo diz o seguinte: mesmo tendo conhecido a Deus, o povo não o glorificou como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a maldade e decadência desses homens teve origem na impiedade e na ingratidão deles para com o Senhor. Olha como é sério isso. Quando nós lemos esses versículos, é fácil a gente entender e perceber que a ingratidão é um assunto sério. Pode parecer só um esquecimento, aquela coisa que a gente falou um pouco de uma memória fraca, sabe? Mas não é tão simples assim, não é só um pecadinho, entre aspas. Deus trata a ingratidão com seriedade. Então não é também só uma questão de boa educação. Ser grato é a vontade de Deus para nós. Nós temos que ser gratos principalmente quando a gente recebe a provisão extraordinária de Deus por alguma coisa, a libertação de alguma circunstância difícil, seja ela grande, como a cura de uma lepra, seja ela corriqueira, como se você estava aqui ontem, conseguir uma passadeira. A vida é cheia de eventos que nos incomodam, nos importunam ou atrapalham os nossos planos. E em meio a esses acontecimentos, a gente luta contra a insatisfação, a gente luta contra a murmuração, já temos visto isso. Mas quando Deus nos dá alívio, ou quando Ele nos livra dessas circunstâncias, será que a nossa reação é de agradecer verdadeiramente por isso? Fazemos como o leproso samaritano e agradecemos de coração, louvamos a Deus por isso? Ou a gente sai correndo para celebrar e esquece de agradecer aquele de quem vem todas as coisas? Mas, enfim, vamos avançar um pouco aqui e ao mesmo tempo que a gente vai avançar, mas a gente vai retomar algumas coisas que já foram. Esse estudo sobre contentamento, eu comentei isso já com algumas pessoas mais próximas, tem sido desafiador para mim, porque num certo sentido, parece que cada dia a gente retoma coisas que já vimos desde o primeiro, mas a gente vai, parece que sempre acrescentando um bloquinho, mas é em cima de uma base que não tem como não ser repetida. Então, de fato, nós vamos retomar muita coisa durante todos esses dias. Eu falei agorinha mesmo da gente agradecer quando a gente tem alívio ou quando a gente é liberto de uma circunstância difícil e vimos, inclusive, com o exemplo da Bíblia, quanto é fácil, muitas vezes, nessa circunstância, a gente não lembrar de agradecer. Agora, imagina o outro lado. E se o livramento não vem? E se a bênção não vem? E se o eleito pelo qual eu sonho, pelo qual eu oro há tantos anos, não chega? E se os filhos não são gerados? E se a cura não vem? E se o desemprego continua? Mesmo assim, eu tenho que agradecer a Deus? Como é que funciona isso? Então vamos refazer a pergunta para a gente avançar. Nós devemos agradecer a Deus quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero? A resposta é sim, mas por uma razão diferente. E eu achei interessante o paralelo que o Jerry Bridges faz no livro entre dois versículos que falam sobre gratidão. Efésios 5:20, que já vimos agora, que diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
nesse versículo, Paulo diz que devemos desenvolver o hábito de agradecer em todo o tempo as bênçãos que ele nos dá, mostrando que o coração agradecido, então, é uma característica da vida cheia do Espírito Santo. Mas, num outro versículo também bastante conhecido, que fala sobre gratidão, 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo escreve o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todas as circunstâncias, mesmo quando nós não sentimos gratidão por um acontecimento. Agora eu entrei numa nova modalidade musical, que são músicas escondidas. Então só as pessoas hoje que são extremamente assim, não sei, memorial do acampamento Palavra da Vida, percebeu uma música que eu coloquei aí. Mas enfim, já percebi que teve gente que fez. De novo, será que o que Paulo quer é aquele agradecimento resignado, meio curvado para dentro, uma meia voz, ou como diz o pessoal do Paraná, um agradecimento meia boca? Mesmo quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, será que é isso? 1 Tessalonicenses está falando de uma gratidão igual ontem, sabe aquela gratidão meio blé? Não tem, eu vou usar essa palavra agora, eu vou aderir ela no vocabulário. Será que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Quando ele fala dar graças em todas as circunstâncias, algo muito difícil está acontecendo e você está, mas eu tenho que dar graça, então, obrigado, sabe? Será que é isso? E a resposta a gente encontra em Romanos 8, 28 e 29 e também 38 e 39. Romanos 8, 28 já foi citado ontem na live e também por uma das ouvintes, né? Tão conhecido por nós, Romanos 8, 28, tão cheio de esperança, mas com tanta frequência a gente usa errado esse versículo, num contexto errado, ou entende ele errado mesmo e acaba cometendo alguns erros por conta disso. Então vamos lá, Romanos 8, 28, deixa eu aproveitar minha Bíblia perto aqui, minha filha também foi buscar a dela, então ela vai conseguir acompanhar comigo. Romanos 8, 28 e 29 e depois 38 e 39 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E depois dos versículos 38 e 39, eu já vou emendar. Diz o seguinte: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos lá, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Já vimos isso em outra série também. Nós sabemos, nós podemos crer que Deus age, que Deus conduz todas as coisas e todas as circunstâncias para o nosso bem. E que bem é esse? Essa é a grande questão que a gente esquece. O bem que ele está falando aqui é o bem do versículo 29, de sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Ou seja, o propósito de Deus é que todas as circunstâncias, boas ou ruins, sejam instrumentos da nossa santificação, do nosso contínuo crescimento à imagem de Cristo. Então, quando o resultado não é aquilo que nós esperávamos, nós devemos agradecer a Deus porque, de algum modo, Ele vai usar isso para desenvolver o nosso caráter cristão. Não é nosso papel ficar especulando como. Que modo é esse? O que Ele vai fazer? Como Ele vai fazer? Mas pela fé nas promessas de Deus, de Romanos 8, 28 e 29. Nós podemos obedecer à ordem de 1 Tessalonicenses 5, 18 e sim, dar graças em todas as circunstâncias. Ele está agindo e Ele está agindo para nos tornar mais parecidos com Cristo. E outra coisa, junto com isso, é um combo, é ter certeza de que mesmo no turbilhão das dificuldades, por isso eu li o 38 e 39 na sequência, nós estamos acolhidas pelo amor de Deus, do qual nada pode nos separar. Nada pode nos separar desse amor que permite circunstâncias difíceis para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Dar graças em meio a situações difíceis sempre é um resultado da nossa fé nas promessas de Deus. E aí, vou falar de novo.
Se eu não conheço as promessas, é difícil exercer a nossa fé. O coração não pode amar e não pode se deleitar naquilo que a mente não conhece. Então, para fechar, vamos criar o hábito de dar graças continuamente. Sejamos gratos pela nossa salvação, pelas oportunidades de crescer espiritualmente, pelas oportunidades de ministério que temos, agradecer por tudo que nós temos, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E quando a situação sair do prumo e as coisas não acontecerem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, nós devemos dizer: eu agradeço, Senhor, por fazeres na minha vida só aquilo que Tu queres. Agradecer pela fé, pelo que Ele está fazendo, pelas circunstâncias, a fim de nos deixar mais parecidos com Cristo. São 2 versículos parecidos, mas com focos diferentes. Efésios 5:20 e 1 Tessalonicenses 5:18. 2 versículos que nós podemos guardar na mente e no coração e pedir a Deus que nos ajude a combater a ingratidão, expressando gratidão continuamente, quer as coisas estejam indo bem ou não. Ele tem um plano, Ele sabe melhor. Agora, eu não quero, nesses dias que a gente começou a falar sobre os pecados que vêm de uma falta de contentamento ou as suas manifestações, eu não quero que você fique desanimado. Com frequência, quando nós somos expostos à palavra de Deus e enxergamos o interior do nosso coração tão carente da graça de Deus, a gente fica desanimado. Se é o seu caso, eu gostaria de te encorajar a assistir pela primeira vez ou assistir de novo a live que eu fiz com meu irmão, com Sasha, sobre santificação. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se de que o Evangelho, ele não é para os perdidos, o Evangelho também é para os salvos. Nós precisamos nos lembrar continuamente das boas notícias. Embora sua obediência seja torta, embora você caia, você peque, a obediência de Cristo foi completa, foi perfeita. E Deus não só perdoou seus pecados, como Ele também creditou a você a obediência impecável de Jesus. Está pago, está pago. Deus quer trabalhar em mim e em você, trazendo à luz essas coisas, realmente, trazendo à luz esses pecadinhos, entre aspas, mas como seu pai, não como seu juiz. Está pago. É isso que a gente precisa gravar na nossa mente e no nosso coração, quando a gente tentar ser vencido pelo desânimo. Que Ele nos ajude, então, a encontrar profunda satisfação na sua vontade e que isso resulte em uma vida livre de ingratidão e que dá graças a Deus por tudo e que dá graças a Deus em tudo. Amém? Vamos que vamos, então, que amanhã nós estaremos de volta para mais um, talvez, acho que o último dessa série sobre os pecadinhos, dentro da série maior de contentamento. Amanhã vamos falar sobre inveja, ciúmes e afins, tá? Espero de coração que vocês tenham um bom dia, que vocês deem graças por tudo aquilo que nós temos recebido. E a Paulinha acho que vai convidar aqui para entrar na live, que ela vai fazer um encerramento hoje para nós cantando a bênção araônica. Deixa eu só esperar ela mandar o convite que eu vou aceitar e ela vai cantar para nós, hein, Paulinha? Não, hoje não, mas eu acho que eu vou conversar com ela pra gente descolar um encerramento aí, um encerramento cantado, seria bonito, hein? Ó, com a Paulinha ainda, vocês precisam ver, espetáculo. Vamos lá então, gente. Bom dia para todo mundo. Dando graças a Deus porque nós não podemos escapar do seu amor. Que a gente tenha a gratidão por isso e a certeza de que Ele age em tudo para o nosso bem e que o nosso bem, como eu falei ontem também, não é a nossa felicidade. O nosso bem é crescer a imagem e semelhança de Cristo. E que sim, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas está pago. E Ele está com a gente para nos ajudar toda vez que a gente tropeçar no meio do caminho. Ele nos levanta, nos acolhe e nos ajuda a viver em gratidão para a honra e glória do seu nome. Dessa forma, a gente encontra uma perfeita, uma plena satisfação na vontade de Deus, contentamento. Bom dia para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.